notícias, né? E normalmente nós não nos preparamos para ela, mas que existe, ela existe. E qual é a má notícia que ele vai receber? Ele vai receber a notícia que o seu primo, João Batista, ele faleceu, foi morto. E é interessante, irmãos, porque eu encontro na Bíblia, irmãos, pelo menos dois personagens bíblicos que recebem o testemunho do próprio Deus. Um é Jó, quando o texto vai nos dizer que o adversário se apresenta junto com os anjos diante de Deus, e Deus, eu acho isso muito interessante, porque Deus chama a atenção de Satanás e diz assim, ó, tu viste o meu servo Jó? Talvez Satanás nem estava observando, mas Deus fez questão de chamar isso, ó, tu viste o meu servo Jó? Como ele é íntegro, reto, foge da aparência do mal. Então Jó, o mortal, recebe o testemunho de Deus. O segundo é João Batista. O próprio Jesus vai dizer, lá no capítulo 10, falando sobre João, ele vai dizer assim, olha, do nascido de mulher, não há nenhum maior, nenhum profeta maior do que João. E aí, só para a gente lembrar, irmãos, algumas coisas, só para lembrar, que quando no nascimento de Jesus, na verdade, quando Jesus nasce, ele já está condenado à morte, porque Herodes, ele dá uma ordem, ordena que se encontrar menino de até 2 anos de idade, é para matar. E é o que ocorre. Ocorre aquele período terrível, as casas são invadidas, as ruas, as praças, encontraram, as crianças que são encontradas, meninos, são mortos para matar Jesus. E sabendo-se, irmãos, que a diferença de idade entre Jesus e João é de apenas meses, então João também estava condenado à morte. A verdade é que Maria e José recebem uma revelação, eles fogem para o Egito, e a Bíblia não fala sobre João, mas é certeza que João também recebe o livramento a ponto de não ser morto. E depois, quando Jesus volta, junto com seus pais, do Egito, depois de aproximadamente 3 anos e meio, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que eles não vão agora mais para Belém, mas eles vão agora morar lá em Nazaré. Por que disso? Geograficamente nós vamos entender que Nazaré é aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. Então subentende que a ideia é o seguinte, bom, vamos para longe, porque se houver uma outra perseguição, já estamos 100 quilômetros longe, então vai facilitar. E aí a história vai nos dizer que Maria e Isabel, mãe de João, elas se encontram algumas vezes, a história vai dizer isso daí. E é certeza que então há um encontro também de Jesus com João. E como criança, normalmente, é claro, brincaram juntos, e eles não tinham só apenas um parentesco, mas tinha também o quê? Um certo laço de amizade. E quando agora, então, João sai para anunciar o caminho, alguns até confundiam com ele, perguntando, tu és o Cristo? Ele disse, negativo, não sou o Cristo, na realidade eu sou uma voz que clama no deserto, eu sou uma voz, eu vim aqui para abrir os caminhos, porque ele vem, e tem mais uma coisa, ele é muito mais poderoso do que eu. Então tem esse laço de amizade. E aí, sabe o que eu acho interessante, bonito e maravilhoso, irmãos? É a mensagem que João prega, sabe? E João, ele pregava a mensagem independente de onde fosse. Podia ser lá na congregação do São Nicolau, que eu já estive lá algumas vezes, então eu posso falar, né? Ou se é aqui na sede do Tinga, não tinha moleza com ele. Ele pregava a mensagem, irmãos, e dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Quem fica incomodado? A maior autoridade da época, que é Herodes, e ele vai pregar que mensagem na porta do palácio? Arrependei-vos. Se arrepende, tu está no caminho errado, tu está possuindo a sua cunhada,
Se arrepende, deixa esse pecado, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Herodes olhou e Herodes disse assim: pior que eu não posso matar esse camarada, porque eu sei que ele é profeta e profeta de Deus. Se eu matar ele, Deus me dá um jeito comigo. Aí ele falou: vou calar a boca dele. Prendeu ele. E aí um dia está tendo uma festa, todo mundo conhece o texto. Salomé dança, ele se agrada, promete metade do reino. A menina fica empolgada, vai na mãe: mãe, até metade do reino é nosso, o que eu peço? Aí ela diz assim: pede a cabeça de João Batista num prato. Eu imagino essa cena, pastor Rodrigo, ela olhando e dizendo assim: mãe, é até metade do reino, mãe. Não, eu quero a cabeça. E é interessante porque quando Herodes disse: olha, te dou até metade do reino, ele falou em meio de todos os convidados. Ele é rei, e como rei, palavra de rei não volta atrás. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui nessa noite, nessa manhã, nesse começo de tarde, irmãos. Nós não servimos rei, irmãos, nós servimos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele fez uma promessa, aleluia. Sabe que se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu dava logo era um sorriso para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Mas a verdade é que ele é morto. O texto vai dizer o seguinte: que os discípulos de João agora sepultaram e foram contar essas notícias para Jesus. E onde está Jesus? Realmente nessa região desértica, pregando, anunciando o Evangelho. E quando essa notícia chega, sabe como Jesus fica? Triste, angustiado. Jesus fica triste. Ele recebe uma má notícia. E é comum recebermos má notícias e, é claro, ficarmos tristes. Só que ele vê a dificuldade e disse: mas tem uma coisa, tem um povo aqui. E Deus me levantou, me colocou na frente desse povo. Eu não posso decepcioná-los. Eu estou triste, estou angustiado. A notícia não é boa, mas eu preciso continuar avante. Eu tenho que ir à frente. Eu tenho que continuar anunciando o Rei do Pai e a justiça dele. Glória a Deus, aleluia. E como aquele povo já estava desde cedo, no final da tarde os discípulos disseram: Senhor, mestre, despede-se esse povo, já está vindo o pôr do sol. Despede para que dê tempo deles ir em algum lugar e comprar alimentos, para eles não desfalecer no meio do caminho. Jesus como que olhando para eles, dizendo assim: vocês esqueceram? Quem vem à minha presença, jamais eu dispenso vazio. Não vou dispensar esse povo vazio de forma nenhuma. Aí olhou para os discípulos e disse assim: sabe uma coisa? Vocês é que vão alimentar esse povo. Eu imagino, pastores, o olhar dos discípulos. Todos eles, quando Jesus disse assim: vocês é que vão alimentar esse povo, todos eles olharam para quem? Para Judas. Era o tesoureiro, irmãos. Como que dizendo: como é que foi a oferta hoje? O senhor sabe, né? Hoje é final de mês, o povo não ofertou bem aí. Mas Judas ainda disse assim: ó, mas mesmo que tivesse entrado aqui de oferta 200 dinheiros, não dava para alimentar, comprar pão e alimentar esta multidão. Jesus vê a aflição dos discípulos e faz uma pergunta muito sutil e disse assim: olha, o que é que vocês têm? Aí alguns gritaram: olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o mais honesto da história foi João, porque João disse assim: olha, o menino tem 5 pães e 2 peixes. E eu fiquei pensando numa coisa: por que o menino levou a lancheira? É que o menino era esperto, era inteligente. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou para a presença de Jesus. Os sermões deles é longo, mas é bom. Eu não quero ficar 1 minuto longe de Jesus. Então sabe uma coisa? Eu vou me garantir, vou levar o meu lanche, mas eu não arredo o pé dos pés de Jesus. Mas a verdade é que os discípulos convencem, pega lá o lanche do menino
entrega na mão de Jesus. Aí Jesus faz uma oração tremenda, porque Jesus pega assim e diz assim: Pai, graças te dou por esse alimento. Deu na mão dos discípulos e disse: agora é com vocês. Os discípulos olham e vê aquela multidão que tem cerca de 15 mil pessoas, manda todo mundo sentar, e um olhou para o outro e disse: vamos começar a tirar aqui para ver o que acontece. Vamos ver, vai, então vamos lá, vai. Aí começou a tirar, irmãos. Quanto mais tirava, mais tinha. 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 É, com Deus é assim, irmão. Quanto mais nós nos doamos, mais Ele tem para dar, 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 irmãos. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer assim: que todos foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos de pão. E você quer saber para quem foi esses 12 cestos, irmãos? Quem quer, diga assim: pastor, eu quero saber. Eu não conto. Pastor Aderi na sua rocha esses dias falou assim: Crispim, quando você encontrar umas pérolas assim, ó, aguça o povo, mas não entrega não, para ver se eles lêem mais a Bíblia. Eles esperam a multidão está alimentada, ele dá uma ordem, e a ordem é: pegue a embarcação e atravessem o mar, vá até do outro lado. Esta é minha ordem. Daqui a pouco eu vou. Os discípulos entram no barco. Jesus acaba de atender a multidão, e sabe o que Jesus vai fazer? Agora sim, ele vai sentir a dor da perda. Agora ele vai chorar. Há algumas pessoas equivocadas, irmãos, que quando perde, e alguns querem bater nas costas, eles dizem: não chora não. Muito pelo contrário, chora, porque só quem perdeu é que sabe. Aleluia. Ele foi gritar, ele foi chorar. E essa oração começa mais ou menos por entre 6 e 7 horas, e Jesus vai orar, sabe até que hora? Até aproximadamente 3 horas da manhã. Quando ele termina a oração, ele sabe que está acontecendo um vento muito contrário no meio do mar. Então Jesus disse: não posso ir de embarcação, eu estou sozinho, vou ter que pegar um barco pequeno, vou ter que remar. Então sabe de uma coisa? Eu não vou no natural, dessa vez eu vou no sobrenatural, porque esse negócio de remar é para discípulo. Agora eu vou no sobrenatural. Sabe da coisa? Eu vou caminhando, eu vou por cima das dificuldades, eu vou por cima de todos esses problemas. E os discípulos estão lá, preocupados com a sua própria vida, estão remando, o vento é contrário, e de repente, irmãos, entre 3 e 4 horas da manhã é o momento que há maior escuridão no dia. Lá vem Jesus, irmãos, caminhando sobre as adversidades, e quando eles se avistam lá, como que dizendo: meu Deus, não há nada tão ruim que não possa piorar. Estamos quase morrendo e ainda vem um fantasma. E aí Jesus grita: não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Eu sempre digo, irmãos, que quem precisa é que tem que ir atrás. Pedro olhou e disse: ah, é? É o Senhor? Se é o Senhor, eu não quero esperar o Senhor chegar aqui, eu é que vou atrás. Eu quero ir aonde o Senhor está. Pode vir. Ele também começou a caminhar. Foi caminhando. Mas quando ele foi se aproximando, vêm as dificuldades, irmãos, da vida. Como que dizendo: e se não for Jesus? Caiu. Mas mesmo quando ele caiu no lugar certo. Sabe onde ele caiu? Nos pés de Jesus. Jesus disse: não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo, sou eu. E eu tenho medo. Sabe
quais são as nossas dificuldades, irmãos? É que às vezes, a grande maioria das vezes, nós não observamos o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse para os discípulos: peguem a embarcação e atravessem, e cheguem do outro lado. Jesus nunca disse para eles, aleluia, que eles ficariam no meio. Jesus disse, ele ordenou: vocês vão chegar do outro lado. Você pode dar um sorriso para Jesus, crentes? Deus continue nos abençoando. Sabe por quê, irmãos? Porque abençoados nós já somos. Maravilha! Irmão, Jesus saiu para orar, orou 8 a 9 horas, né? Meu irmão, no mínimo, ao anoitecer, ele começou a orar e foi até a 4ª vigília da noite, cerca de 3 horas, 8 a 9 horas de oração. Diga, Jesus orou 8 a 9 horas de oração, diga.